Então vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 21, que tem como a história de Nabote, um homem que foi fiel a Deus, diferente de Acabe, o rei que era rei das 10 tribos de Israel, o rei que liderava no momento em Israel. Antes de a gente iniciar, no versículo 1 fala, alguns tempos depois, ou seja, o autor do livro de Reis, ele está se referindo que alguns tempos depois, e esses tempos depois, o que seria? Seria da vitória que Acabe teve sobre a tribo da Síria, né? E nós estudamos semana passada, vimos que o Senhor deu vitória, os sírios era grande em quantidade, porém o Senhor estava com a nação de Israel e deu vitória. Vemos também que Acabe, ele negocia uma vitória que não era dele. Ele não tinha nenhuma autoridade, nenhuma liberdade para negociar a vitória que ele tinha recebido, pois a vitória não era fruto de suas forças, mas sim o próprio Deus falou: eu vou dar vitória para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Acabe, ele acaba negociando a vitória que Deus tinha dado, e isso não ficou impune aos olhos do Senhor, porque em momento algum ele consultou a Deus se poderia ou não. O Senhor queria justiça, mata, né, o rei Haddad, o rei Ben-Hadad, e ele chamou o rei Ben-Hadad de irmão. Você é meu irmão, você é meu parceiro, somos amigos, somos iguais. E realmente eles eram iguais em todos os aspectos. E o Senhor, usando um profeta, a qual a Bíblia não diz o nome, falou que seria trocado a vida de Ben-Hadad pela vida de Nabote e o povo de Israel pelo povo da Síria, por conta do pecado que Nabote acabou cometendo, negociando uma vitória que não pertencia a ele. Então, a Bíblia vai nos dizer nos versículos finais de 1 Reis 20, que Nabote, ou melhor, Acabe, ouvindo isso, ele sai desanimado. Como assim? Eu negociei, consegui agora colocar bazares em Damasco, né? Eles devolveram as 2 cidades que tinham tomado do povo de Israel. Como assim? O Senhor ficou bravo, ele ficou indignado, foi embora indignado, né? E essa indignação parecia fazer rotina na vida de Acabe. Acabe, ele era um rei meio que mimado, né? Nasceu já de uma família real, o pai dele já era rei. Então parecia que ele tinha tudo ali aos seus pés, tudo que ele queria, ele tinha aos seus pés. Então era meio que rotina de Acabe, ele está sempre desanimado, sempre ele queria tudo aos seus pés, um homem muito materialista, um homem que sempre estava acostumado a ter tudo. Então, quando ele ouvia um não, ou quando era algo oposto à sua opinião, ele acabava ficando entristecido, emburrado, e saía como uma criança batendo o pé, né? Então, a Bíblia vai nos dizer que alguns tempos depois disso, que ele recebe essa repreensão do profeta, acontece a história que nós vamos estudar no livro de hoje agora, livro de 1 Reis, capítulo 21, e eu gostaria de pedir para a Tamires ler para mim, do versículo 1 ao 4. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha,
para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu dê a herança aos meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa por causa da palavra que Nabote o jezreelita lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Obrigado. Então você vê que era hábito de Acabe, né? Contrariado, ele simplesmente virava as costas, batia o pezinho e ficava irritado quando ele era contrariado, quando falava algo que não lhe agradava. Como assim? Né? Eu sou o rei de Israel. Como eu falo e você não quer fazer? Né? Porém, o que acontece? A história vai nos dizer que Acabe, ele está lá no palácio e ele acaba avistando ali uma vinha que ficava próximo e ele queria fazer uma horta. Queria fazer ali uma horta perto do seu palácio, para talvez ter mais facilidade, né, em pegar ali frutas, legumes, o que ele fosse plantar ali. Ele queria fazer uma hortinha ali. E ele oferece para Nabote: Nabote, ó, é o seguinte, eu gostei da tua horta, está perto aqui do palácio, né, eu quero fazer o quê? Tem uma proposta para você. Eu gostaria de pegar seu pedaço de terra, e em troca eu te dou um outro pedaço de terra melhor do que esse. E se bem parecer a você, eu posso fazer o seguinte: se você não quiser talvez ir para onde eu vou te dar a terra, eu te dou em dinheiro. Se Nabote fosse um homem materialista, ele poderia até topar, porque era um bom negócio, né? Poxa, eu vou vender. Se o rei quer tanto, quando tem grande procura, o que a gente faz? A gente aumenta o valor, né? Então ele poderia ver um grande negócio. O rei está interessado na minha terra. Está interessado, a terra vale tanto, eu jogo um pouquinho a mais, ele quer, ele vai pagar. Um negócio seria para ele. Porém, o que acontece é que, quando ele pede para Nabote, o Nabote ele responde: que o Senhor me livre de eu te dar a herança dos meus pais. Porque o que acontece? Isso que Nabote tinha era a herança de seus pais, dos seus descendentes. E a Bíblia vai nos dizer, se você for ver em Números, abre a sua Bíblia em Números, capítulo 36, versículo 7. Números 36, 7 diz assim, ó: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Então a tribo, ou melhor, as terras eram divididas por tribos, e cada tribo tinha o seu clã, a sua família, e cada um tinha o seu pedaço, e isso não poderia ser negociado, porque isso era herança, né? E a Bíblia vai nos dizer lá em Levíticos 25, abre a sua Bíblia também em Levíticos 25, 23, capítulo 25, versículo 23, diz assim, ó: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então a terra ela não poderia ser vendida, pois a terra era do Senhor. Era algo que era do Senhor, e o Senhor deu para a nação de Israel poder habitar ali. Então, cada um que foi dividido tinha ali a sua herança. Não podia ser vendida, não podia ser trocada. Quando, na pior das hipóteses, era arrendada ali, tinha que depois retornar. A gente tem até o ano jubileu, que após 50 anos, né, a pessoa estava devendo ali, então tomava a terra dele. Após 50 anos que passasse, tinha que ser devolvida essa terra, pois ninguém podia pegar a terra do outro. Isso vinha de Deus, mandamento do Senhor. Então o que acontece, que quando Nabote, ele fala para Acabe: Acabe, eu não posso, que o Senhor me livre da herança de meus pais. O que ele está fazendo é obedecendo o que o Senhor tinha deixado. Ele não estava simplesmente negando para o rei. Ele não estava simplesmente se opondo contra o rei por pura vaidade. Não vou vender porque eu não quero.
vender e pronto. Não era isso. Tinha um porquê. Então ele fala, que o Senhor me livre de eu vender a herança dos meus pais. Eu não posso vender. Acabe era rei de Israel. Acabe tinha que saber disso. Na realidade, Acabe sabia. Nós vamos ver que Acabe, ele era da tribo de Efraim, ele era um efraimita, né? Da tribo de José. E Nabote, ele era da tribo de Issacar. Então, o que acontece? Eram tribos diferentes, não tinha como eles negociarem ali pedaço de terra. Mas só que Acabe, ele queria fazer a hortinha dele ali. Eu quero fazer a minha horta. Então, quando ele recebe um não de Nabote, o que ele faz? Ele simplesmente vira as costas e fica indignado. Como assim ele falou não para mim? Quem é Nabote para falar não para mim? Mas Nabote estava respaldado com os mandamentos do Senhor. Então Acabe, ele vai para sua casa, a Bíblia nos diz que ele pega, vai para o seu quarto, deita ali na sua cama, vira o rosto para a parede, como se não quisesse ver ninguém, e fica ali deitado, entristecido. E como eu disse no início, que parecia ser costume de Acabe, porque sempre estava indignado. Tudo que ia contrário à sua ideia, aquilo que ele pensava, ele se indignava como se fosse a última bolacha do pacote, né? A última garrafinha de água no deserto, ele achava que era. Não, como assim? Como assim? Se indignava, qualquer coisa. Ele era rico, irmãos. Ele era rei de Israel, rei das 10 tribos. Ele já vem de descendência real. Ele não foi levantado do nada como foi Jeroboão. Jeroboão foi do nada, era um servo, trabalhava ali para Salomão, do nada o Senhor levantou ele como rei. Não, ele já vinha uma descendência real. Então ele tinha tudo. Talvez por isso ele era mimado desse jeito, né? Mimado. Era um homem mimado, um homem que não podia ouvir um não, que ele ficava triste. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de homens mimados, né? Homens mimados. Homens que não podem ouvir um não, homens que estão despreparados, vamos dizer assim. Eu fico vendo, né? Alguns jovens assim, até mesmo próximos de mim. Eu vejo algumas atitudes, como eu disse que maturidade, já uma vez aqui, eu falei, maturidade não tem a ver com idade. Conheço pessoas velhas, em questão de idade, que toma cada atitude de adolescente. E adolescentes responsáveis, jovens responsáveis. Mas aqui a questão do Acabe, ele era um cara mimado. Parecia que por ele sempre ter tudo ali, sabe aquela criança mimada? Que você fala não para ele, começa a chorar. Você vê hoje aí o que acontece. Um filho, quando ouve um não do pai e da mãe, agride a mãe, agride o pai. Mata o pai, mata a mãe. Quantos casos aí você vê aí passando agora, tem até linha direta aí, né, que a gente vê, passa na Globo aí, mostrando alguns casos antigos, de filhos que planejaram ali, mataram o pai e a mãe para poder pegar o dinheiro. Eu vi um caso, esses tempos aí, que a filha fez uma situação dessa, né, planejando a morte dos pais com o namorado, porque ela sabia que tinha 80 mil na casa ali dos pais, morava num condomínio fechado, e ela queria esse dinheiro. E ela matou os pais à paulada, o pai e a mãe. Filhos mimados, homens mimados, homens despreparados para o futuro, homens que não têm nenhuma responsabilidade, que não sabe lidar com dificuldade. Quando ouve um não, vai chorar para a mãe, vai chorar para a mulher. Ai, amor, caramba, não consegui.
A gente fica até com medo com o que vai acontecer com os homens futuramente, né? O que será que vai acontecer com os homens futuramente? Os homens, homens sensíveis, que não pode ouvir um não, que fica triste, despreparado para a vida. E isso, os pais, né, ou até mesmo nós, homens aqui, devemos ser espelho para os mais novos, para mostrar para os mais novos o que é ser um homem responsável, puxar o cabeça da casa, o que puxa a responsabilidade, o provedor da casa. Não um homem que não sabe trocar uma lâmpada, um bujão de gás. Os homens de hoje em dia estão assim. Vai trocar um bujão de gás, chama o vizinho lá, eu não sei trocar o bujão de gás, fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Né? Tem um exemplo bem próximo, está tomando banho de água gelada que não sabe arrumar o chuveiro, não sabe trocar a resistência. Ô Léo, tem como tu me ajudar lá? Pô, tá difícil, estou tomando banho gelado, chuveiro lá. Eu falei, meu Deus, tem um YouTube, irmão, joga no YouTube lá e vai dar certo, né? Dá certo, o YouTube é uma bênção na nossa vida. Quantas coisas eu aprendi no YouTube? E Acabe é desse jeito. E vivemos tempos assim. Homens despreparados, irmãos. Homens que quando ouve não, vai para o quarto, fica sem comer. Acabe ficou sem comer, porque ouviu um não de Nabote. Deitou na cama, virou o rosto para a parede e não quero ver ninguém. Ninguém fala comigo, estou aqui triste. Chorando, é complicado, irmãos, é complicado. Quando Davi, ele estava perto de morrer, nós vemos, se eu não me engano é 1 Reis capítulo 2, ele chama o seu filho Salomão, que ia suceder, ele fala, Salomão, seja homem, seja forte, você vai ficar no meu lugar, seja homem, seja forte. Porque Davi, ele sabia das dificuldades que Salomão ia passar. Quantas dificuldades Davi passou? Com os seus filhos, com servos tentando dar golpe no reino. Quantas ciladas armaram, fofoquinha dali e daqui, coisas complicadas que ele ia ter que resolver. Então você imagina Salomão como rei, um rei igual a Acabe, que aconteceu lá uma situação, ele vai chorar em casa. Não tem como, irmãos. Ei, você é rei. Postura de homem, rapaz. Seja forte, seja corajoso. Seja homem. Você vai encontrar dificuldade. É por isso que hoje em dia muitas mulheres estão tomando o lugar dos homens, porque os homens estão deixando a desejar. Está deixando a desejar. Então a gente vê a troca, né? A inversão de valores. Complicado. Por outro lado, nós vemos uma mulher mandona, autoritária, Jezabel. Lê para mim, Tamires, do 5 ao 14, por gentileza. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso, que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em teu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te e come, e alegre o teu coração, e eu te darei a vinha do Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos,
que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia enviado. Apregoaram jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente a ele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e o mataram. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Obrigado. Por outro lado, uma mulher autoritária, uma mulher que era a cabeça. Você vê que a Jezabel, ela é a cabeça de Acabe, né? Jezabel era que mandava no reino. Acabe era como se fosse um fantoche na mão dela, ela fazia e Acabe obedecia. Ela chega no quarto, vê Acabe já deitado, ela fala: o que está acontecendo, Acabe? Que você está aí tristezinho, né? Por que você está aí tristezinho, Acabe? Acabe explica, mas a explicação de Acabe, ele distorce um pouco. Porque ele fala que eu queria a vinha de Nabote, porém Nabote falou para mim que não ia me dar, não vou te dar a vinha. E na realidade foi diferente. Nabote, ele não falou que não ia dar para ele, ele falou: que o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Você vê que ele colocou o Senhor na frente, ele falou, ele usou baseado nas escrituras e nos mandamentos para falar para Acabe: Acabe, eu não posso te fazer isso, eu não posso te vender, mesmo que seja lucrativo para mim, eu não posso fazer isso porque isso é herança de meus pais, isso vai contra os mandamentos do Senhor, eu não posso fazer isso. Foi isso que Acabe falou, ou melhor, Nabote falou para Acabe. E não apenas, não vou vender para você. Ele omitiu ali um pouco. Então ele fala para Jezabel, ele falou que não ia me vender. Jezabel, querendo incentivar a ira de Acabe, fala: ô Acabe, és tu o rei de Israel? Tu é rei mesmo, Acabe, de Israel? Olha como Jezabel, ela era astuta. Olha como ela era uma mulher maligna, vamos dizer assim a palavra. Um casal terrível. Devemos escolher bem com quem nós casamos, né? Se já casou, irmão, agora é só oração, não adianta, não tem como. Já está casado, ora para o Senhor mudar, né? Ora. Não tem mais. Agora, se você não casou, escolha bem. Escolha bem. Dá tempo. Dá tempo. Depois que casou, já era. Para quem é cristão, né? Para quem é cristão, não é fácil. Não é fácil, mas é assim. Assim como não é fácil para você, não é fácil para o marido, não é fácil para a mulher, vice-versa, né? E a gente fala, não é fácil como se o outro fosse difícil, né? Não é fácil, meu Deus do céu. Só misericórdia. Não, tu também é só misericórdia. Não é verdade? Então ela olha para Acabe e falou: Acabe, tu é rei de Israel? Levanta, homem, toma vergonha nessa cara. Mais ou menos assim que ela quer dizer. Levanta, rapaz, você é rei de Israel, toma vergonha nessa cara aí. Se tu quer, eu vou te dar essa vinha, então. Tu quer a vinha? Eu vou te dar. Você vê quem puxava a responsabilidade, quem era ali o cabeça, quem agia. Acabe era o que ficava sentadinho e trazia os problemas para Jezabel resolver. Jezabel autoritária, cheia de ousadia, a cabeça da casa, deixa que eu vou. Tu não vai, eu vou. Nós vemos bastante homens que são um pouco mais tímidos, mais calados, e mulheres que são mais extrovertidas, né? Mulheres que são assim, e como eu disse no início, que muitas das vezes é até culpa do marido, porque não toma a sua postura, não toma o lugar a qual ele tem que estar. Você é o cabeça da casa,
Então, por o marido se omitir, muitas das vezes as mulheres, não, eu vou lá, pô, meu marido não resolve. Meu marido, coitado, né? Se não for ele ficar quieto lá, todo mundo passa a perna nele, eu tenho que ir lá resolver. Parece até legal, né? Mas na realidade isso não é bom. Por que isso é bom? Porque você acaba tomando um lugar que não é seu. E isso eu falo não com vaidade, em questão de dizer que a mulher não consegue fazer aquilo que o homem faz, ou vice-versa, nem quero entrar nesse assunto, não é isso. Mas a questão aqui é que o homem ele chamou, ou melhor, Deus chamou o homem como cabeça. Tu é o cabeça da casa, tu é o provedor, tu tem que puxar a responsabilidade. A mulher é tua auxiliadora, ela vai te ajudar. A mulher cuida do lar, a mulher, né, ajuda o homem. A mulher, muitas das mulheres hoje em dia trabalham e ajudam os seus maridos também em casa. Mas o homem tem que puxar a responsabilidade, irmãos. Porque isso seria injusto com as mulheres. Não é verdade? Então, o homem tem que tomar a sua postura e não fazer como Acabe. Então, as mulheres tomando o lugar, porque o homem não tem atitude, ela acaba atrofiando o seu marido. Ela acaba atrofiando, tentando ajudar. Eu acredito que aqui todo mundo já ouviu aquela historinha da largata, que a largata ela tem um processo, né? Ela por um período é largata, depois fica no casulo ali, que parece meio que um saquinho ali, né? Que ela fica, aí depois de um tempo ela acaba rasgando aquele saquinho e vira uma borboleta. E o processo de rasgar o saquinho é necessário para que ela consiga ter força nas suas asas para depois bater e voar. Então, um jovem vendo esse processo, a largata ali tentando, né, já transformada em borboleta, tentando rasgar o casulo para poder voar, ele falou, eu vou ajudar. Ele pegou, foi ali no casulinho ali e abriu um pouquinho assim para poder facilitar. Mas nessa atitude de achar que estava ajudando, ele acabou atrofiando. Sabe quando você vai ajudar? Caramba, eu vi um vídeo de um rapaz que tinha entortado, bateu assim a moto no retrovisor do carro, e o cara foi ajudar, quando ele foi ajudar ele acabou quebrando. Aí eu falei, meu Deus do céu, foi ajudar, quebrou de vez, né? Então, voltando ao assunto da borboleta, ele foi tentar ajudar, mas aí ela não teve a força para abrir isso, não fez as suas asas se fortalecerem. Essa borboleta, moral da história, ela nunca voou, porque ela não teve esse fortalecimento, ela ficou uma borboleta que se rastejava no chão como uma largata. Então, muitas das vezes, quando nós queremos ajudar, não, eu vou ajudar, meu marido ele é meio paradão, né? Vou lá, pum, toma a frente. Mas isso você acaba atrofiando o seu marido. De vez você fazer isso, ajuda o seu marido, né? Fala, vai lá, amor, vai lá. Eu sei que você consegue, mulher, mas fala para o seu marido, vai lá, amor, incentiva ele, ora por ele. Pô, vai lá. Você pode, talvez, trazer uma ideia para o seu marido, tentar aconselhar. A mulher auxiliadora, está ali com o seu marido. Não tem nível diferente. Um é melhor do que o outro, um está em cima, outro está embaixo. Não. Somos iguais, somos um. Somos um no Senhor, né? Não é assim o hino que nós cantamos? Porém, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Então, homem, tome posse da sua função. Seja homem, seja corajoso, seja valoroso. E as mulheres também, a mesma forma. Ajude os seus maridos, mas não atrofie eles. Deixe os maridos tomar a frente da situação. Ajuda ele, auxilia. Que assim nós vamos ter um casal
que agrada ao Senhor, né? E não vai acontecer essas coisas, porque muitas das vezes acaba relacionamento por conta de, às vezes, a mulher é autoritária, por conta o marido é omisso. Acabe era um homem que era materialista, ele queria porque queria, ele quer ali ter como a vinha de Nabote como um objetozinho para ele poder brincar e plantar a hortinha dele, e ele queria, e posse, dinheiro sempre foi o que ele visava. Nós vemos aqui, a aula passada, que ele negociou a vitória porque ele ia ter algo que ia beneficiar ele. Então ele sempre foi um homem materialista, ele sempre visou isso. Dinheiro, posses, eu quero. E Jezabel era uma mulher autoritária. Então ela falou, deixa que eu vou lá. Ela escreve cartas, ela sela com o anel do rei, né? O rei tinha um anel parecido com esse aqui, meu aqui, assim, ó. E ela selava com a cera, com argila, alguma coisa ali para mostrar que aquilo era oficial. Aquilo, o rei estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Então ela pega e manda essas cartas. Ela orquestra toda ali ela faz toda uma estratégia para poder matar Acabe. Ou melhor, Nabote, para dar vinha para Acabe. Ela faz jejum, ela chama 2 homens para testemunharem falsamente contra Nabote, para tomar a vinha dele, falando que ele tinha se rebelado contra Deus e contra o rei Nabote. Então ela fala, depois que vocês fizerem isso, levem ele para fora da cidade e apedrejem ele. Mata Nabote. Mas só que isso não aconteceu só com Nabote, porque Nabote tinha filhos, Nabote tinha família. Se Nabote morreu, os seus filhos poderiam herdar a terra, os seus familiares poderiam herdar. Então o que aconteceu aqui foi um massacre na família de Nabote. Nós sempre falamos, né, a morte de Nabote morreu. Na realidade, Nabote morreu, seus filhos morreu e todos os seus familiares, para ninguém reivindicar a terra de Nabote. Vamos ler lá. 2 Reis, capítulo 9, versículo 26, por gentileza. Quem achar pode ler para mim. 2 Reis, capítulo 9, versículo 26. Isso. Obrigado, irmão. Então você vê que o Senhor ia vingar a vida de Nabote e de seus filhos. Aqui essa história é onde que Jezabel ela morre. E que tragédia, que morte mais feia que acontece com Jezabel. Então nós vemos que não só Nabote morreu, mas como seus filhos também morreu. Aí quando Nabote morre, o que os anciãos da cidade, que receberam as cartas e armaram tudo ali para Nabote morrer, ele pega e manda a carta para Jezabel. Jezabel, Nabote está morto. Então você vê que aqui ninguém era inocente, porque quem deveria ser consultado, ou melhor, quem deveria receber a carta, a notícia, seria o rei, e não Jezabel. Então nós vemos os estudiosos dizendo aqui que todos eles estavam cientes do que ia acontecer. Todos eles estavam cientes, pois ela recebe a carta dos anciões dizendo, Nabote está morto, Acabe.
Aí Jezabel vai até Acabe e fala, ó, Acabe, levanta aí. E isso demorou um tempo, porque você vê que ela armou tudo ali para poder colocar Nabote numa situação, e até ele morrer, até receber carta, tudo isso demora. Não era igual hoje o WhatsApp, né? Ó, morreu, pum, pum, já tocou lá, ó, não morreu. Não, isso levava um tempo. Você vê que esse tempo todo, Acabe estava deitado na cama ainda, chorando, se lamentando. Poxa, o cara não deu para mim. Jezabel chega para ele e fala, ó, Nabote, ou melhor, Acabe, levanta, agora, ó, toma a vinha é tua, não falei que ia te dar? Aí, ó, consegui, vai lá, pode tomar a vinha que a vinha é tua. Simplesmente Acabe levanta como um princeso, né, um princeso, levanta como um princeso, opa, que benção, ô glória, a vinha é minha, vou lá tomar posse. Mal ele sabia o que ele tinha feito. Lê para mim, Tamires, do 15 ao 16, por gentileza. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvindo que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo... Continua? Pode ler, até o 24. Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Direi-lhe a mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo sangue. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Bate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Obrigado. Não ia ficar impune, irmãos, não ia. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso, porém o seu amor é justo, né? A justiça no seu amor. Então você vê aqui um casal terrível, que topava tudo para poder adquirir aquilo que eles queriam. Um homem melindroso, uma mulher autoritária, distorcendo todo um papel a qual o Senhor ele estipulou desde o início, não é verdade? Assim foi com Adão e Eva. Você vê que quando o Senhor ele levanta o profeta Elias para poder chamar a atenção, ele não chama a atenção de Jezabel, ele chama Acabe. Para o Senhor, o cabeça da família é o homem. É o homem. Jezabel que tomou a frente, ela que fez tudo. Acabe se omitiu. Mas quando foi o profeta levantado para falar sobre a advertência que o Senhor ia trazer, ele não chamou Jezabel, ele chamou Acabe. E Acabe, a tua mulher que mandou, né? Mas tu é responsável por ela. Lá no princípio, Adão e Eva, quem foi que comeu o fruto? Eva. Quem trouxe para Adão? Eva. Quem foi que o Senhor chamou? Adão.
por acaso comeste do fruto? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ó homem omisso, né? Não. Você é o cabeça, não. Falei para você. Você é o homem da casa. A mesma coisa aconteceu aqui. Nós vemos um grande exemplo disso quando você vai casar. Você já reparou quando você vai casar? O homem está lá esperando a mulher no altar, né? Quem é que traz a mulher? O pai. O pai traz a mulher. E quando o pai ele traz a mulher até o marido, ele entrega a sua filha para o marido. E essa simbologia não é apenas porque é bonitinho o pai trazer, né, a princesa e tal. Não é. Isso simboliza a transmissão de autoridade de um homem que cuidou a vida inteira da sua filha e que cuidava com amor, com carinho, que zelava por ela, que trazia o suplemento, o alimento, a vestimenta. Quando ele traz e entrega para o marido, ele fala, ó, agora a responsabilidade é sua. Até aqui eu fiz tudo isso. Agora você é o responsável pela minha filha. Agora é você que vai fazer tudo isso que eu fiz. Você vai cuidar dela. Você que vai trazer o suprimento, né? Você é o homem. E da mesma forma que isso acontece para o homem, também para a mulher. A mulher que respeita o seu pai. A mulher que é sujeita ao seu pai, à autoridade dele. A mesma coisa acontece com a mulher. Ó, agora, esse é o seu marido. Assim como você respeitou a mim, agora respeite ele. Que agora ele que é o cabeça. É ele que está responsável. A responsabilidade da família é do homem. O homem é responsável pela sua família. Por isso que a Bíblia diz que o homem que não governa bem a sua casa, ele não pode querer governar o pequeno rebanho do Senhor, né? Uma congregação. Se você não consegue nem liderar a sua família, a sua casa, como que você vai? Não tem como. Então, o Senhor chama a atenção de Acabe. Acabe, foi você que permitiu isso. Jezabel fez, mas você que é o responsável, Acabe. Acabe, quando Elias chega para ele e fala, já me encontrou? Ô meu inimigo, tu já me encontrou? Já vem trazer notícia ruim para mim? Acabe, ele já sabia o que vinha por detrás. Não era bobo, né, irmãos? Ninguém é bobo. Tem alguém inocente aqui? Ninguém é inocente, né, irmãos? Nenhum de nós somos inocentes. Então o Senhor traz uma advertência sobre Acabe, dizendo que ele ia morrer. Você matou um homem e está tomando posse ainda da terra dele? É isso mesmo, Acabe, que você está fazendo? Os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote vai lamber o seu sangue. Vai lamber o sangue de Jezabel. Você vai morrer. Eu vou fazer com você e com a sua família o mesmo que eu fiz com a família de Jeroboão. Quem morrer lá onde houver, né, mato e no campo, vai ser comido pelas aves do céu. Quem morrer na cidade, os cães vão comer. Os cães não era como hoje em dia nós temos cães de estimação, né, irmão? A gente vê os cãezinhos bonitinhos e tal. Antigamente os cães, né, eram selvagens. Não é igual hoje em dia. Então o Senhor traz uma advertência. Você é o responsável. Vai acontecer isso, isso e isso com você. Eu vou exterminar com a sua família por conta do seu pecado. Que você fez
E o que esse casal fazia, meu Deus, eu estou para ver um dos piores casais que já houve na Bíblia, do que esse casal, Acabe e Jezabel. Lê para mim, Tamires, do 25 ao 29, por gentileza. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvindo estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Obrigado. Você vê o profeta dizendo: nunca houve um casal igual vocês. E começou a trazer a advertência do Senhor para Acabe. Acabe, então, talvez já experiente no que aconteceu por ele não ter se arrependido anteriormente e ter havido fome durante 3 anos, seca, brava. Acabe, ele simplesmente, ele se arrepende do que ele fez. Ele não come, se veste de pano de saco, de cinza, e se arrepende ao Senhor. E o interessante é que, será que um homem tão pecador como Acabe, ele merece a misericórdia de Deus? Será que ele era digno da misericórdia de Deus? Um homem desse, nós vamos ver que Acabe, ele toma essa atitude de se arrepender. A gente já não vê falar a respeito de Jezabel. Jezabel, ela não se arrependeu do que ela fez, porque você não vê nas Escrituras falando de um arrependimento, de Jezabel ter se arrependido, ter pedido perdão a Deus. Mas Acabe, ele se arrepende. E o arrependimento dele foi de coração. Ele se arrependeu de coração do que ele fez. E o Senhor fala para Elias que esse mal ele não traria nos dias de Acabe, mas sim nos dias de seu filho, porque ele tem se arrependido. E isso nos dá uma grande lição, irmãos, porque não há pecado sequer que possa ultrapassar a misericórdia do Senhor. Não há pecado. Se nós nos arrependemos de verdade a Deus, eu não digo que o seu arrependimento não vai trazer a consequência do erro que você fez. É diferente. Aqui ele recebeu a misericórdia, o perdão de Deus. Mas o que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos ver a morte de Acabe no próximo capítulo. O Simão Ricardo vai trazer essa aula, se Deus permitir. Então nós vamos ver a morte dele. Mas ele se arrependeu e o Senhor o perdoou porque ele fez de coração. Então não há pecado que você não possa dizer para Deus e se arrepender que o Senhor não possa perdoar. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele pode perdoar. Até o mais, não sei nem se eu posso dizer isso, mas o mais sujo dos homens, um exemplo, os mais pecadores dos homens que a gente vê aqui na Bíblia, ele conseguiu a misericórdia do Senhor porque ele se arrependeu. Nós temos exemplo disso, você vê toda uma cidade de Nínive, que o Senhor tinha decretado, vai lá, né? Fala para eles que eu vou destruir, vou matar todo mundo. Mas com a pregação, Jonas não queria ir porque ele falou, você vê lá porque ele não queria ir. Ele fala depois, ele falou, tá vendo? Por que ele não queria ir?
porque eu sei que tu é misericordioso, se o povo se arrependesse, eu ia perdoar. Porque a palavra do Senhor era para destruir todo mundo, e ele queria que isso acontecesse. Então eu não vou, porque eles não sabendo, eles vão continuar, a ira do Senhor vai vir e vai destruir todo mundo. Mas o Senhor, ele é rico em misericórdia, ele é tardio em se irar. O Senhor, ele é rico em misericórdia, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus misericordioso, um Deus que perdoa pecado, um Deus que quando nós nos arrependemos, ele perdoa pecado. E se nós estamos aqui hoje em dia sentadinhos, ouvindo a palavra do Senhor, é porque nós fomos perdoados. É porque um dia o Senhor nos perdoou. É porque um dia ele teve misericórdia, a misericórdia dele foi tanta que nós conseguimos estar aqui hoje. Olha que bênção. A misericórdia dele foi tanta que hoje nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Pare e pensa, antes de você se tornar um cristão, domingão agora, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Tem muitos que estariam chegando em casa agora, bêbado, drogado, e várias outras coisas que nós podemos imaginar e que talvez muitos de nós já vivemos. Mas não, hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja, como o corpo de Cristo, unânimes, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo em adorar a Deus e exaltar o Senhor. Estamos sentados aqui hoje. Família. Se por acaso nós não tínhamos família, hoje nós temos a família de Cristo. Temos irmãos. Temos Jesus, que é o cabeça da igreja. Então o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor teve misericórdia pela a vida de Acabe, ele ter se arrependido. Acabe se arrependeu e o Senhor, então, fala para Elias, vai lá e fala para Acabe, porque ele se humilhou diante de mim. Não trarei esse mal, essa desgraça durante o reinado dele, durante a sua vida, mas sim durante a vida do seu filho. Porque nós vemos aqui, uma lição passada, que aquele que adora o Senhor ele abençoa até, a sua última geração. Mas aquele que desobedece a Deus, aquele que é idólatra, o Senhor trará até a sua terceira e quarta geração o castigo. Então esse castigo acabou passando para o filho de Acabe, assim como aconteceu com Salomão também, que Salomão ele se arrependeu e isso passou para o seu filho Jeroboão, e assim foi indo. Mas o Senhor ele dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Então, se por acaso pecamos contra o Senhor, a Bíblia fala que quando nós pecamos, nós pedimos a Deus misericórdia, nós alcançamos o perdão, a misericórdia de Deus. Então, que possamos orar ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Possamos pedir misericórdia dEle, porque Ele é tardio em irar. Ele é justo, mas Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. E Ele quer que você se arrependa, para que Ele possa trazer a sua misericórdia sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, tem que partir de mim e de você o arrependimento. Porque se isso não partir, não tem como a graça de Deus ser derramada sobre as nossas vidas se nós não reconhecemos que somos falhos e pecadores. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.